É a página 323, unidade 2. Eu vou ir falando, tá bom? Nosso corpo está em constante movimentação e funcionamento. A eficácia com que os seres vivos respondem aos fatores internos e externos do meio pode ajudar na sobrevivência de uma espécie. Por exemplo, reagir a uma situação de perigo. A todo momento, comandos são enviados ao corpo dos seres humanos e de outros animais para realizar diferentes ações que são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Aí nós temos duas imagens, né? Um homem correndo e um bem-te-vi tomando água na folha. E aí, número 1 está perguntando. Essa parte vocês não precisam anotar, tá bom? É mais conversa mesmo. Número 1. Vocês sabem quem controla as ações do nosso corpo? Quem é que manda no nosso corpo? Isso mesmo. Isso, o cérebro. Ele que comanda todas as funções do nosso corpo. Não precisa anotar não, só conversa mesmo. O cérebro é que manda no nosso corpo e nas funções de todo o nosso corpo. Número 2. Você já ouviu falar em sistema nervoso? Aí você já imagina aquele filme do Divertidamente, que tem a raiva, a tristeza, mas o que tem? A alegria, o medo, isso aí. Divertidamente. Divertidamente, é legal. E aí, vocês já ouviram o sistema nervoso? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso? Os órgãos que fazem parte do sistema nervoso são os neurônios, né, que a gente viu na outra aula. E não só o cérebro, né, que a gente já tinha falado também, eu acho, na outra aula. Como também os nervos e a medula espinhal. Vamos aqui para a página 324, que começa a falar do sistema nervoso. Eu não vou ler tudo não, tá? Vou dar uma resumida disso aí. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, tá? Perguntar. O sistema nervoso é responsável por coordenar todas as atividades do nosso corpo. A função é capturar os estímulos do ambiente, interpretá-los e elaborar respostas voluntárias ou involuntárias. Em outras palavras, o sistema nervoso ele comanda as ações do nosso organismo, como a respiração, os batimentos do coração, a digestão, entre outros. Esse sistema também nos ajuda a solucionar problemas de matemática, lembrar números de telefone, escrever, tocar instrumentos e faz com que o nosso corpo reaja aos estímulos externos, como cheiro, som e imagens, por exemplo. Ele é constituído pelo tecido nervoso, formado por células como os neurônios, o encéfalo, que é o cérebro e o cerebelo, a medula espinhal, nervos, gânglios e terminações nervosas, como vocês podem ver aqui na imagem do lado, no desenho. Mais abaixo vai começar a falar sobre os neurônios. Já tinha falado um pouquinho na outra aula, né? Mas aqui tá falando de novo. Peraí. Se meu notebook colaborar, a gente desce aqui. Pronto. Pronto. O tecido nervoso é formado por dois tipos de células: os neurônios e as células da glia, também chamadas de gliócitos. Os neurônios são as células responsáveis pela troca de impulsos nervosos que transmitem as informações do corpo para o cérebro e medula espinhal e vice-versa. Na maioria, tem 3 componentes básicos:
que foi o que vocês desenharam para mim lá na outra aula. Vocês fizeram o desenho e colocaram o nome das partes, que são esse aqui que parece uns cabelinhos, são os dendritos. Esse corpinho comprido aqui é o axônio. Esse mais redondinho aqui no meio é o corpo celular. E esses cabelinhos aqui do final, cabelinho entre aspas, tá, gente? Não é cabelo, não. É terminação do axônio. Então, cada componente de um neurônio tem função específica. O corpo celular, que é essa parte aí mais redondinha, é a parte onde fica o núcleo e outras organelas, como a mitocôndria, que a gente viu que a mitocôndria ela é responsável pela produção de energia. Então, ajuda para o funcionamento correto da célula. Tem os dendritos, eles são pequenas ramificações que funcionam na captação e transmissão desses sinais elétricos pelo corpo. E o axônio, que é esse compridinho aí, ele se conecta a outros neurônios ou a células de outros tecidos, como os músculos, tá? Então, esse axônio, ele pode se ligar a outro neurônio ou aos nossos músculos. Em volta do axônio, aí não está mostrando, mas no desenho da outra aula a gente viu que tem um revestimento de gordura, que a gente chama de bainha de mielina. E essa bainha de mielina faz com que os impulsos nervosos sejam mais rápidos. Deixa eu passar aqui, porque está mostrando a página 325, tá? Pronto. Falei aqui da bainha de mielina. Agora vamos falar das células da glia, que são os gliócitos. A função é manutenção do tecido nervoso e atuam especialmente na proteção, na produção de gordura para a formação daquela bainha de mielina e da nutrição dos neurônios também. As células glia podem ser classificadas em astrócitos, oligodendrócitos e micróglia, mas vocês não precisam gravar esses nomes estranhos. Oi, amor. Transmissão do impulso nervoso ao longo dos neurônios. Os neurônios, eles se comunicam entre si e formam uma rede, através da qual circulam mensagens. Quando o neurônio é estimulado, ocorrem mudanças nas cargas elétricas da sua membrana plasmática. Essas mudanças percorrem rapidamente as partes dos neurônios, formando o que nós chamamos de impulso nervoso. Nos neurônios, o impulso nervoso é saltatório, devido à presença da bainha de mielina. Aí nós temos um neurônio se ligando a outro neurônio, né? E aqui está falando sobre a mudança da carga elétrica na membrana do axônio. Lembrando que o axônio é essa partezinha aqui comprida. Ele produz um impulso nervoso que é conduzido de forma saltatória ao longo do neurônio. E aí, vamos para a última parte, que hoje vai ser pouquinha. 326. Esse assunto, ele é um pouquinho complicado, porque tem muito nome estranho para vocês lembrarem. Então, a gente vai com calma. Realmente, né? Mas a gente vai com calma para vocês não ficarem loucos. Então, aí na página 326, a gente vai ler só até metade. Vamos lá. O impulso pode ser transmitido de um neurônio para outro ou para os músculos, como já tinha falado.
são recebidos pelos dendritos e seguem pelo corpo celular, percorrendo o axônio. E da extremidade do axônio são passados às outras células seguintes. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, ou às células de órgãos, é realizada por meio de uma região de ligação chamada sinapse. Esse nome é importante vocês lembrarem, sinapse. O que é a sinapse? Aqui no desenho está mostrando onde fica a sinapse. Sinapse é uma região, tá? Aonde ocorre o impulso nervoso de um neurônio para o outro. É como se fosse uma região de ligação entre um e outro, tá? É ali que ocorre o impulso nervoso, na sinapse. O tipo mais comum de sinapse é a química. Na porção final do axônio, o impulso nervoso proporciona a liberação das vesículas que contêm mediadores químicos, que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, como a adrenalina, normalmente é liberado em situações de perigo, né? De estresse ou de perigo. Então, gente, aí vamos parar aqui, depois a gente vai continuar na outra aula a partir de organização do sistema nervoso, tá? Então, vamos lembrar aqui só para dar um resumão. Sistema nervoso é ele que manda no nosso corpo. As principais células do sistema nervoso são os neurônios, né? Que eles que são responsáveis pela troca desses impulsos nervosos. E ele é formado de dendritos, corpo celular e axônio, né? Uma outra célula do sistema nervoso são as células da glia, que tem a função da manutenção do tecido nervoso. O lugar aonde acontece a troca de impulso nervoso, né, a transmissão desse impulso nervoso, a gente chama de sinapse, tá? Então, agora eu quero que vocês peguem aí o caderno de ciências ou uma folha, que eu vou falar algumas questões para vocês anotarem. Pouquinha coisa. Vou ler aqui as questões para vocês. Número 1. Qual a função do sistema nervoso? Vocês vão escrever para mim aí qual é a função desse sistema nervoso. Número 2. O sistema nervoso é formado por 2 tipos de células que nós estudamos hoje. Quais são elas? Número 3. Nomeie as partes de um neurônio. Vocês já fizeram isso na outra aula. Vocês desenharam e colocaram as setinhas, né? Então, vocês vão fazer isso. Não precisa desenhar, só escrever as partes do neurônio. Número 4. Qual a função das células glia ou gliócitos? E número 5. O que é sinapse? Tá bom? São essas 5 questões. Combinado?